pantera humana, ovelha negra da Rússia ou apenas um bailarino que estava querendo mostrar a sua arte para o mundo? No vídeo de hoje eu quero fazer uma review sobre o documentário Nureyev que está na Netflix. Roda aí a vinheta. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis, personal trainer de bailarinos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sendo este mais um review sobre eventos cinematográficos da dança desta internet. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouquinho mais sobre o documentário que saiu lá na Netflix, que se chama Nureyev, que fala sobre Rudolf Nureyev, um dos grandes bailarinos já existentes nessa vida. Mas antes de falar sobre as minhas impressões, não se esquece, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo fresquinho, tem vídeo falando sobre redução de lesão, vídeo falando sobre como melhorar sua técnica, vídeo dando dicas de como você fazer treinos complementares e também reviews de vários outros documentários, outros filmes que eu já deixei pra vocês. E inclusive eu vou deixar um aqui, recomendado, do último review que eu fiz, que tá um pouco revoltado, mas tá bem legal, vai lá assistir. Rudolf Nureyev foi um bailarino russo e coreógrafo, nascido no dia 17 de março de 1938. E ficou conhecido não somente por sua grande desenvoltura nos palcos, mas também por seus envolvimentos políticos bem no meio da guerra e também sobre a sua parceria inesquecível com a dama Margot Fonteyn. O documentário começa contando como que foi, os primeiros anos de vida de Nureyev, que ele era de uma cidade bem pobrinha lá na Rússia, estava no meio do final da Primeira Guerra Mundial, onde tinha muitos destroços, ainda estava muito vivendo aquele resquício daquele grande período triste na história, e foi quando ele começou a ter uma certa proximidade com a arte, Mas infelizmente o pai dele desaprovava, uma coisa que já acontecia em 1940 e aí continua acontecendo agora em 2022. Vocês verem como a vida é um pouco difícil para os homens, mas a gente ainda acredita que os meninos, eles são pessoas igualmente talentosas e merecem todo o respeito. Inclusive, vou deixar aqui, nos recomendados, um outro vídeo que eu falo sobre homens que dançam, com relatos muito interessantes. Tem comentários no vídeo que também são muito legais para você que é menino, está querendo começar a dançar ou está dançando, mas está um pouco desiludido. É uma forma de você respirar fundo e continuar, porque vocês são maravilhosos. O legal desse documentário é que não é apenas um documentário que fica trazendo lá relatos de como foi a vida dele, fotos dele pequeno, não sei o que. Ele é um documentário dançado. Então é muito legal ver que os produtores, eles recriaram algumas cenas da vida dele, só que não assim, uma pessoa lá parada como se fosse um teatrinho, não. É tipo um espetáculo de dança mesmo que você tá assistindo sobre a vida dele. Então é muito gostoso de assistir, ele é muito leve e muito emocionante também. Então a gente vê cenas de como foi, por exemplo, o primeiro dia dele na escola, de uma forma mais dançada, num cenário com uma moça como se fosse a mãe dele, uma criança representando ele, como que foi esse primeiro dia. E a gente tem cenas também, que foi uma das cenas mais bonitas, que é a cena da primeira professora dele de dança. Então eles recriam como se fosse o espaço em que ele estava, como que era essa professora dele e como que foi essa primeira aula dele de balé lá na Rússia. Então é muito gostoso de assistir, é muito bonitinho. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que assim, Nureyev, apesar da sua homossexualidade, ele era mó gato, gente, pelo amor de Deus. O documentário traz uma série de fotos dele, uma série de vídeos dele, e era sempre muito charmoso, Tipo, não só a presença dele no palco, mas ele como pessoa, era uma pessoa que chamava atenção, Então ele sempre foi um crush, olha, Nureyev, gato, hein? E o documentário também conta muito sobre como que foi esse período complicado, da deserção dele lá da Rússia.
em que ele precisou escolher entre ver a família dele, ficar na Rússia junto com os familiares, ou dançar em outros países que eram inimigos da Rússia. Então eu fico imaginando como que foi para ele esse período de ter que escolher entre a arte e a família, no meio de uma guerra, sabendo que a família dele podia ter riscos de serem atingidos pelos bombardeios e tudo mais, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então foi um período muito complicado. E aí acabou que ele foi desertado, né, como dizem, que é meio como se ele tivesse sido expulso, como se tipo ele não fosse russo, assim, vamos te mandar embora e você nem fala que você é russo, você é de outro lugar aí. E aí ele precisou buscar refúgio em outros países, mas o bom, né, é que nesses outros países ele foi reconhecido como bailarino e até hoje a gente conhece ele como ele é, através desses outros países. E obviamente, né, um dos capítulos mais importantes da vida dele foi esse encontro estratosférico, catatônico, sei lá que palavra usar, dele com Margot Fonteyn. Mas, ao contrário do que a gente pensa, ou pelo menos eu pensava quando eu via as fotos, né, eu pensava assim, olha, Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev eram pessoas de classe, eram pessoas que viviam e respiravam a arte a vida toda. Não, gente, eles metiam uns loucos, sabe? Tipo, umas loucuras assim, de sair fumando, sair bebendo, voltar loucão pra ensaiar e ainda assim fazer um padedê bom. Então, tipo, eles metiam vários loucos, assim, né? É muito bizarro de perceber isso. Mas isso mostra que ele é uma pessoa humana, né? Mas assim, não usem drogas, não fumem, tá? Metam louco apenas se divertindo em paz. Não vai se meter nessas coisas não, pelo amor de Deus. E aí eu fiquei pensando, né? O que seria da vida de Nureyev se ele não fosse desertado? Se ele, por um acaso, encontraria com Margot em algum momento da vida dele? E como que seria esse encontro, né? Se ele tivesse continuado na Rússia, enfim. É muito louco de pensar assim, como que poderia ser desdobrado. Ou será que ele realmente se tornaria quem ele se tornou se ele continuasse na Rússia? Então é muito louco pensar isso. É interessante também num documentário, porque a cada capítulo da vida dele, eles sempre colocam alguma frase de impacto. E às vezes não precisa ser uma frase que ele mesmo falou, às vezes é uma frase, sei lá, de um filósofo X. E é legal porque tem essa frase e aí você começa a sentir a outra faceta da vida dele, aí tem a cena dançada daquilo que representa e vai contando e tem fotos e tem entrevistas dele, porque a gente conseguiu dentro desse documentário ver algumas entrevistas dele, de como que ele falava e tudo mais, então é muito divertido. E ele sempre foi muito curioso, né, então é muito legal saber que por mais que ele tenha sido um bailarino ele foi buscar outras linguagens, então ele chegou a conhecer Martha Graham, ele chegou a fazer aula da Martha Graham, que fez com que ele aumentasse o seu repertório motor, tanto o motor pessoal quanto o motor para os seus alunos. Então isso é fundamental na vida de um bailarino, conhecer outras linguagens de dança para que a sua dança clássica seja melhor sentida, melhor expressada e tudo mais. Curioso, porque uma coisa que eu não tinha noção é que, por exemplo, até a Lady Diana era, tipo, amiga dele. Então ele criou uma proximidade com a realeza britânica, com a Inglaterra, bem legal, assim, para uma pessoa que estava há muito tempo sem ver a família. Então, apesar dele não ter a família biológica perto, ele acabou criando essa outra família dentro da Inglaterra e é muito legal. Tipo, você não imagina, Nureyev com a Lady Diana é meio louco. E aí, se caminhando pro finalzinho, né, do documentário, a gente vê o retorno dele para a Rússia depois da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Depois de 28 anos, gente, pensa, eu estou com 29 anos, quase 30. Ele passou o equivalente à minha vida inteira sem ver os pais. Ele ficou 28 anos sem poder pisar na Rússia de novo, desde que ele foi desertado. E foi muito triste saber que depois de 28 anos ele conseguiu ver os pais, né? Ele conseguiu voltar para casa, mas ele encontrou a família dele em uma situação precária. Então, enquanto ele era uma celebridade na Europa no caso mais ocidental, né? A família dele
não usufruiu disso e ele acabou encontrando a família numa situação muito precária. Mas ainda bem que ele conseguiu encontrar a família a tempo para que ele conseguisse criar um vínculo de novo, né, com eles e poder terminar a sua carreira, terminar a sua existência de uma maneira digna, né? E uma das cenas mais lindas, que inclusive é uma cena que não foi dançada, mas foi uma cena real que eles trouxeram, foi o encontro dele com a primeira professora. Então, quando ele voltou para a Rússia, foi um evento estratosférico, que foi um monte de imprensa atrás, não sei o que, registraram ele chegando aonde ele fez a primeira aula de balé e reencontrando ainda assim a primeira professora dele, gente. É uma senhorinha, muito senhorinha, virando pra ele, eu lembro de você, e que não sei o que. Imagina na cabeça dessa senhora, imaginar que ela deu a primeira aula de um dos maiores bailarinos e ele ainda se lembra dela com tanto carinho e voltou lá pra ver ela. Tipo, foi a coisa mais fofinha. Muito lindo. Inclusive, é muito bonitinho, porque ela trouxe a dança pra vida dele de uma maneira muito sublime. Ela assistia balés na época que ela era mais nova e quando ela voltava para dar aula para eles, ela contava como que foi o balé. Então, os primeiros balés que o Nureyev assistiu, ele não assistiu de fato, né? Ele soube através da professora. Então, é muito bonitinho ver o quanto que quando a pessoa ama o que ela faz, ela não mede esforços de forma nenhuma, tanto a professora que assistia e ia contar, quanto eles que absorviam o máximo de conhecimento dessa professora maravilhosa. Então é muito bonito assim de ver que ele construiu a carreira de uma forma muito sensível e muito verdadeira. E isso que torna ele, né, um dos caras mais da vida. E aí o documentário conta, né, como é que foi os últimos momentos dele, como que foi para Margot, né, esses últimos padedês e tudo mais, ela que já era uma pessoa célebre e etc. E é muito bonito de ver assim a relação dos dois. Inclusive, muita gente confundia a relação pessoal deles como se fosse uma relação romântica, mesmo sabendo que ele já tinha um relacionamento com outro cara, o bailarino chamado Eric Brum, não sei pronunciar. E é engraçado porque quando você coloca no Google, relacionamentos de Nureyev, eles sempre apontam que ele tinha um relacionamento com a Margot, mas esse documentário fala que, antes de mais nada, ele tinha um relacionamento muito sério com o Eric Brum e que a proximidade que ele tinha com a Margot é porque eles eram praticamente irmãos de alma. Então, fica aí no ar se ele pegou Margot ou não. Enfim. E aí o documentário termina, né, contando sobre a morte dele, que aconteceu em 1993, eu tinha 1 ano de idade. E sempre com muitas cenas de dança, sempre com muita referência ao balé, mas não com aquelas coisas tipo estilo documentário, que é a pessoa contando e fotinhos, não, ele é um documentário muito artístico, então foi muito gostoso de ver, assim. Ele é um gênio, né, gente? Ele foi um gênio, ele e Margot junto, foi tipo um surto coletivo de perfeição, e é isso, não sei nem o que falar. Assistam, o documentário está no Netflix, então vai lá e assiste, porque vale muito a pena para quem é bailarino e quer conhecer mais, principalmente bailarinos homens, porque a gente tem muita bailarina mulher, então bora conhecer os bailarinos homens. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e também comentar o que você achou dessa review, para que eu possa fazer outras reviews. Tem séries que a gente pode assistir, tem outros filmes que são mais genéricos, tem filmes mais documentários, então comenta aí o que vocês querem que eu faça review, que eu vou fazer, porque eu me divirto vendo essas coisas e eu me divirto também fazendo vídeo para vocês. Então é isso, meu povo, espero vocês no próximo vídeo e até semana que vem.